aqui a mais uma formação do Parlamento Mundial da Juventude no Brasil. Bom, nós somos uma organização jovem no Brasil, né? Mas em outros países, nós começamos em 2010 no Nepal, o Parlamento começou em 2010 no Nepal, e atualmente ele está presente em 23 países, se não me engano. Nesses 23 países, eles seguem diferentes estruturas, porque esses países têm diferentes estruturas em relação aos seus parlamentos, né? E por isso a gente tem essa diferença. Bom, os valores do parlamento, eles são relacionados à democracia, né? O que a gente quer é fortalecer o processo democrático no Brasil a partir da juventude, dos projetos que eles possam desenvolver como se fossem agindo como parlamentares, né? E, enfim, dentro disso você tem os delegados, que são os delegados de cada estado. Desses delegados de cada estado você tem os executivos, que são jovens que eles mesmos chamam para participar do parlamento, né? E eles participam dentro de áreas específicas. Então, você tem a área de recursos humanos, você tem a área de comunicação, você tem a área de gestão de projetos e você tem a área de formação. Esses jovens não necessariamente têm experiência nessas áreas, por isso eles respondem a um coordenador geral. Esse coordenador geral, como é o caso aqui do Ergon, ele tem uma certa experiência nessa área e pode ajudar esses jovens dentro desse âmbito. Então, se eles tiverem alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade, esses coordenadores, eles estão ali para prestar esse tipo de auxílio. E aí é basicamente é isso a nossa estrutura, né? Eu estou como coordenadora geral, então, no caso, eu tenho uma reunião por mês com os delegados, uma reunião por mês com os coordenadores, e aí, dessa forma, a gente vai tentando estruturar o nosso caminho. Nós começamos aqui no Brasil em janeiro e atualmente estamos presentes em 8 estados diferentes, com cerca de 50 jovens. Nós temos o prazer hoje de receber aqui o professor Dr. José Geraldo de Souza Júnior e a mestranda Ana Paula Inglês Barbalho, espero ter dito seu nome guardadamente, a Ana Paula ela vai conduzir essa conversa com o professor Dr. José Geraldo de Souza Júnior, que será uma conversa sobre esse direito que nasce na rua, né? Como a Ana Paula tinha acabado de enfatizar, a gente sempre pensa o direito de uma forma mais positivista, né? E não vê o direito como uma ferramenta social, como uma ferramenta de mudança. E foi por isso mesmo que eu entrei em contato com vocês dois a respeito dessa formação. Eu acho que como um parlamento de juventude, a gente está formando pessoas que precisam entender um pouco mais sobre essa formação do direito, mas também como que a gente pode usar o direito como uma ferramenta de mudança, né? Então, o direito achado na rua, eu acredito que ele se encaixe muito dentro desse sistema e dentro dessa visão. Então, muito obrigada a vocês dois por estarem aqui presentes. Ana Paula, você tem a palavra. Olá, bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui hoje com o professor José Geraldo. Nós somos convidados nesse fórum e a nossa relação inicia na Comissão Justiça e Paz de Brasília, que é um instrumento de diálogo com os movimentos sociais e a Igreja Católica, e que expande a sua atuação para exatamente buscar a paz e a justiça social, são lemas da nossa comissão. Então, eu conheço o professor José Geraldo mais proximamente desse fórum da Comissão Justiça e Paz, no qual eu sou vice-presidente, atualmente estou vice-presidente, e o professor José Geraldo já participa muito mais tempo do que eu. Eu digo que é um prazer também estar aqui, porque Zé Geraldo foi um dos precursores do direito achado na rua e é um dos grandes defensores dessa perspectiva do direito que traz
consigo, carrega consigo o impacto da justiça social. Então, Zé, seja bem-vindo. A gente faz tantos programas juntos, mas vai ser tão bom de entrevistar que eu tô assim, eu tô feliz da vida. Seja bem-vindo, meu querido. Então, é uma alegria estar aqui sob sua ancoragem, né? É, duplamente na palavra, né? Como âncora e como coragem, né? É. E com a Laís, que nos recepciona, a coordenadora do Parlamento da Juventude, né? E que pautou esse tema, né? Penso que é uma primeira fase de aproximação entre o Parlamento e a Comissão Justiça e Paz, né? Porque, embora com carismas diferentes, há um objetivo comum, né? Que é buscar fortalecer a formação da juventude e de quem trabalha em atividades de comunidade, pastorais ou de solidariedade fraterna, né? No sentido ético da construção do bem comum, os valores que a Laís apresentou aí na abertura do programa, né? Mas estar com você aqui é também a alegria de poder estar sob a coordenação da minha vice-presidenta, e que, embora tenha inúmeros títulos acadêmicos e profissionais, desde a sua origem da biologia e dos trabalhos institucionais na área de meio ambiente e até de formulação da Agenda 2030 das Nações Unidas para os Objetivos do Milênio, né? Eu sei que a Ana Paula também é acadêmica de direito, né? É verdade. E desde algum tempo eu tenho tentado evangelizá-la para o campo antes que os keynesianismos, os positivismos a arrebatem, né? E então fazê-la, né, uma formuladora no campo teórico e político que configura o direito achado na rua, né? Então, isso é só para dar bom dia, isso é só para dar o início, né? Agora, com relação ao tema, Ana, na medida em que a gente possa discutir, eu queria dizer a você que a discussão tem que ser balizada em dois pressupostos. Um de natureza política social, quer dizer, como é que isso está presente no horizonte de interesse e da subjetividade, né, de quem pensa o direito, né, e o faz de maneira sistematizada, porque estuda esse campo, ou exercita profissionalmente esse campo, ou, de alguma maneira, se apropria dos seus instrumentos para poder cumprir alguma função social na estrutura política do país ou dos países, né? Mas também porque tem uma referência teórica, quer dizer, essa percepção não se faz apenas espacial e temporalmente, né, como o tempo histórico e como espaço político, se faz também porque tem categorias que organizam esse processo, que, no fundo, é um processo de conhecimento. O que é direito, do que falamos quando falamos em direito, né? A partir de que referenciais, que base de teorias de sociedade, de teorias de justiça estão por trás dessas afirmações, né? E como isso se desdobra, não só para pensar as estruturas normativas da sociedade, mas as expectativas éticas, por exemplo, de apropriação desses fundamentos para a humanização dos sujeitos, no que a gente chama de direitos humanos, né? Que é também, de novo, o tema da nossa Comissão de Justiça e Paz, e acredito que num parlamento, mesmo que seja um organismo de formação, né, para a política, né, que represente a síntese de todos os valores que representem
os objetivos dessa organização, cuja chave de abóbora, cujo fecho só pode ser também a concretização dos direitos humanos. Não é isso? Então, começo por aí. Aí você me instiga e me joga as questões que você queira formular. Zé, então, primeiro eu queria, assim, que você trouxesse para a nossa conversa um pouco de como que surge o direito achado na rua, porque as pessoas que não estudam direito, muitas vezes não têm uma ideia da dimensão que é o direito distante das pessoas, distante do povo, sendo feito por uma elite que constrói o arcabouço das normas de convivência em sociedade, e que muitas vezes acontece esse processo de desumanização, da percepção do indivíduo como sujeito, né? O indivíduo deixa de ser um sujeito e passa a ser um objeto do Estado, do poder do Estado. E é muito interessante pensar nisso, porque isso tem uma relação direta com os processos democráticos e como a gente desenvolve a política. E especialmente como se vive o direito no cotidiano. E você participou desse processo. Eu queria saber um pouco como que foi, porque assim, muitas vezes o que a gente percebe é que a narrativa e a história que tem no contexto do surgimento de uma nova teoria ou de uma nova abordagem do direito, ele é tão rico quanto a própria abordagem, entende? É o contexto democrático, é o contexto de vivência desse processo e como ele vai sendo construído ao longo do tempo. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência pessoal nesse contexto. Então, no que você diz, é bom que você coloque nesses termos, porque senão a gente perde a perspectiva de contextualização. Por exemplo, em termos bem amplos, essa questão acompanha o processo civilizatório. Para tomar o nosso campo, que é o campo cristão, você vai lembrar que quando o Jesus responde ao fariseu daquele momento, né? Se é possível salvar o animal em perigo num sábado, né? Se isso não transgride a lei, né? E ele responde que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? Você há de convir que, nesse momento, o Velho Testamento é substituído por um Novo Testamento, porque a lei não é descumprida, mas ela é interpretada de um outro modo, que pense a dimensão dessa subjetividade que é o seu sujeito, né? Que é o seu titular, né? Não é o homem que foi feito para o sábado, é o sábado que foi feito para o homem. Então, eu não vou lá 2000 e tantos anos atrás, vou pegar aqui 30 anos atrás. Eu estava na Universidade de Brasília, e a Universidade de Brasília havia passado pela experiência recente que vivíamos no país de redemocratização. Estávamos saindo de uma ditadura civil-militar, né? Para quem é do parlamento, mesmo como forma de simular a participação, né? A vontade política era afetada pelo autoritarismo. Se o parlamentar pensasse como oposição, ele podia ser preso, podia ser, se dizia, caçado, com 2 S's, né? E até, de certo modo, mesmo mantendo a estrutura formal do parlamento, a maioria era artificial. Pense, por exemplo, que nessa época se criaram parlamentares que não eram eleitos, eram nomeados, chamados biônicos, para usar uma categoria simbólica da época, né? E, portanto, a vontade do social era afetada na representação por arbítrio, por força, né? Por capacidade dissuasória pesada, né? Que ia da censura ao assassinato político. Então, mas a sociedade estava se redemocratizando, então tinha conseguido romper com a sucessão pelo Colégio dos Militares, que era
as juntas militares que indicavam o sucessor, e mesmo com o parlamento afetado, conseguiu eleger um presidente da República que não era a expressão de interesse dos militares. E, a partir daí, começou um processo de transformação da sociedade baseado em 3 fundamentos. Primeiro, a anistia daqueles que haviam sido perseguidos por esse regime. Depois, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para pensar um outro projeto de sociedade e uma discussão sobre memória e verdade para aferir o que tinha sido os desmandos, as violações de crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos. Então, a sociedade toda se mobilizou, a Constituinte se realizou, os militares foram retirados do poder político, né? E aí começou um processo de eleições diretas e de redemocratização completa, inclusive da Universidade de Brasília, por exemplo, estava sob a direção de um reitor nomeado, que era um oficial da Marinha, do sistema de segurança, que tinha continuidade em função desse poder político de intervenção e de controle do pensamento crítico da universidade, né? Ela começou a se redemocratizar. E, nesse processo, a modificar suas estruturas, não só de funcionamento, mas de modo de produzir conhecimento. Por exemplo, de funcionamento, o reitor passou a ser eleito, né? O sistema de gestão passou a ser colegiado nos conselhos da universidade, não hierárquico na decisão pelo reitor, que era uma autoridade do sistema de segurança, né? E os estudantes e professores puderam pensar livremente, já sem as amarras daqueles atos que vinham do sistema ditatorial. Por exemplo, o ato institucional número 5, que permitia tudo isso que eu disse há pouco, censurar, prender, exilar. E, dentro da universidade, um decreto-lei, chamado Decreto-Lei 477, que proibia a organização estudantil, criminalizava a ação política. No caso da UNB, por exemplo, a sua principal liderança, até hoje, ninguém acha o corpo, que é Ernestino Guimarães. E, exatamente agora, quando conversamos, o Parlamento do Distrito Federal alterou o nome da ponte, que tinha a denominação de um chefe militar da ditadura, para Ernestino Guimarães. Falta o governador sancionar. Imagine as pressões que ele está sofrendo para vetar, né? Mas mostra o quê? Que toda a sociedade estava se mobilizando para redemocratizar. E, no plano do conhecimento, a mesma coisa. A universidade se abria a outros modos de conhecer. Por exemplo, começou a criar as estruturas interdisciplinares e não as disciplinares. Assim, destituir dos currículos, né, o pensamento oficial para colocar um pensamento problemático. E aí foram criadas novas estruturas para poder desenvolver essas dinâmicas, inclusive de relação com a sociedade. Sistema de extensão forte, educação à distância para adquirir mais contornos de inserção, né? O primeiro curso de educação à distância que nós fizemos chamava-se Constituinte e Constituição. Nós encartávamos no Correio Brasiliense, o jornal principal de Brasília, semanalmente, um tabloide de 20 páginas, discutindo as questões que deviam ser debatidas na Constituição. Fazíamos grupos de estudos para isso, e esses grupos, inclusive, levaram à Constituinte propostas para integrar a Constituição. Quando terminou esse período, nós começamos um projeto que se chamava O Direito Achado na Rua, que reunia tudo isso. Reunia, de um lado, né, pensar o jurídico de forma interdisciplinar, mais complexa, menos dogmática, menos hierárquica, não submetida a uma racionalidade empírica sobredeterminante, nem a nenhum idealismo que fosse facilmente apropriado pelas ideologias, né?
Mas por que fizemos isso? Porque um grupo de advogados populares que representavam movimentos sociais que até ali vinham sendo criminalizados. Os movimentos sociais e os advogados, né? Pense Eugênio Lira, foi assassinado porque advogava para camponeses. Pense Frei Henri de Rosier, que era um padre missionário, não foi assassinado, mas sempre esteve no rol de pessoas ameaçadas, precisou de contínuo sistema de proteção, né? Que é um dos itens ainda muito fortes no Brasil, o sistema de proteção aos defensores de direitos humanos, né? E esses advogados procuraram a ONB pedindo que ela preparasse um projeto de formação, olha aí, como aqui também é formação em direito, um projeto de formação de suas assessorias jurídicas, letradas ou não, quer dizer, constituídas por bacharéis em direitos ou não, pessoas que, como cidadania ativa nas organizações de camponeses, de outras organizações de base, estivessem na fronteira da luta por reconhecimento de direitos, para que a formação fosse inserida em teorias que pudessem legitimar as demandas que eles colocavam, demandas à moradia, demandas à terra e território, demandas a formas tradicionais de existência e de reexistência, como as demandas dos povos originários e dos povos tradicionais que não se baseiam nas normas positivadas nos códigos, mas nas tradições os remanescentes de quilombos, né, os ribeirinhos, os faxinaleiros, os gerazeiros, os que trabalham em fundos de pasto, né, e dos movimentos que tinham muita objeção social e política pelas características da nossa cultura, extremamente ainda forjada no colonialismo, que é a característica da nossa história, e que se desenvolveu e tem continuidade até hoje, porque a descolonização nos libertou das metrópoles, mas não transferiu para o social a autonomia, porque ela ficou entre os antigos detentores dos bens, né? E que se apoia em fatores de alienação do humano, racismo, o patriarcalismo sexista, uma estrutura de classe que ignora o direito de acesso aos bens dos produtores principais dos bens, né, que se deixam expoliar na produção da riqueza, mas eles próprios são expoliados enquanto vida ativa, né? Então, esses advogados pediram que nós preparássemos esse curso. Então, nós tivemos que rever o que de teorias jurídicas a gente tinha para poder reconhecer a legitimidade das questões que eles colocassem e o modo de trabalhar essas questões, que não podia ser só por juristas, porque os juristas não teriam qualificação simbólica para dar conta desses problemas, né? Porque o mundo era visto por eles a partir das leis, né? Mas as leis eram produzidas por quem? Pelos homens brancos, católicos, ricos, que numa sociedade colonial, a gente sabe, né, até hoje, a gente luta por ampliar a capacidade de participação da cidadania. Bom, e aí, então, para fazer isso, a gente teve que fazer também o balanço teórico da possibilidade de fazer esse processo, combinando essas duas condições que eu lhe disse, né? Inserir a capacidade de conhecer a partir daquilo
que no mundo prático, né, saía como desenho de uma sociedade em transformação, e encontrar as teorias que dessem conta tanto do ponto de vista dos fundamentos, o que é o homem, o que é o direito, o que é a sociedade, o que é a justiça, né? O que são direitos humanos, do que falamos quando falamos nessas coisas, como das questões metodológicas, como designar, do ponto de vista operacional, você usou a expressão instrumental, né? Os elementos que pudessem organizar todo esse processo. E aí é que surgiu o direito achado na rua. Surgiu aí. Nós acabamos preparando um curso de capacitação, de assessorias jurídicas, de movimentos sociais, com produção interdisciplinar de juristas, de teólogos, de sociólogos, de antropólogos, que estivessem trabalhando com a demanda do direito, mas que entendesse que o direito é a expressão do processo social de emancipação e das regras materiais do agir que se instalam nesses processos, que podem se manifestar sob forma legislativa ou não. Pode até se manifestar contra estas formas legislativas, assim como o sábado, que é feito para o homem, e não o homem, que é feito para o sábado. Eu quero voltar a isso, mas essa é a primeira rodada. Quero ver como você reage, porque também eu estou querendo conquistar você para o direito achado na rua, e quero saber como é que você chega nesse direito achado na rua, vinda da biologia, da produção de projetos de políticas públicas na área ecológica, na área ambiental, né? Na área biológica, né? Como que Quero isso ver como... acontece, né? É, É porque, primeiro, assim, é maravilhoso entender melhor de onde surge esse contexto do direito achado na rua. Eu acho que a geração, a gente está falando especialmente para jovens, né, no parlamento da juventude, e muitas vezes a geração, não há um movimento transgeracional dessa memória de uma maneira automática. Como você mesmo colocou, existe a descolonização, ela aconteceu de maneira formal, mas no nosso cotidiano, a gente ainda tem um pensamento colonizado. sim. É super interessante porque hoje eu estou em Boston e aqui em Harvard tem algumas disciplinas que os pesquisadores estudam justamente esse fenômeno da não descolonização. Como que você descoloniza o pensamento? Como que você traduz essa liberdade ou essa autonomia, uma nova autonomia para aquela sociedade? E o processo é muito lento, né? Então, assim, tanto que as nossas lutas como brasileiros se mantêm ainda numa estrutura de racismo, do patriarcalismo, muitas vezes do coronelismo, a gente ainda vê, apesar de ser um fenômeno histórico mais restrito, a gente vê esse fio que permanece na nossa história, né? E trazer esse relato da redemocratização é uma forma de manter viva essa memória por todos aqueles que lutaram para que isso acontecesse de uma maneira tão aguerrida, né? Muitas vezes com sangue, suor e lágrimas. Então, a gente não pode esquecer essa transição democrática que fala que era uma abertura lenta e gradual, mas que lenta foi, gradual foi, mas não teve nada de suave, né? Ela foi sempre um embate muito intenso na busca por espaço. E é interessante pensar isso porque eu venho de um histórico, de um background. Eu fui aluno do Colégio Militar de Brasília. E a interação desse processo histórico, gente, imagina, eu estava na quinta série, estava no ano de 92, era um pós-democratização imediato, vamos colocar assim, né? Uma pós-constituinte de 88. E eu não acessava
essa percepção da importância da redemocratização e dos processos democráticos como sendo fundamentais para o exercício de cidadania de um povo. Quando eu entro na UNB, a UNB, ela é uma, como é que fala assim, é uma vida que sai do ovo, né? É uma ruptura com todo aquele arcabouço que existia, e eu fui trabalhar com genética de populações humanas. Eu tinha certeza que eu seria geneticista, que eu seria professora de genética, porque para mim era uma coisa muito natural, era o que eu queria fazer mesmo. E eu fui trabalhar com populações humanas e eu me inseri dentro de um grupo de pesquisa que trabalhava justamente com povos e comunidades tradicionais. Então, esse foi o meu primeiro contato com quilombolas, com indígenas. Era uma busca por acessar a origem da população brasileira. Então, os quilombolas são populações que muitas vezes permaneceram restritas e isoladas pela própria característica dos quilombos, apesar da gente ter quilombos urbanos, e existe uma pesquisa de origem genética, porque quando acontece o processo de escravização dos africanos que são trazidos à força para o Brasil, a identidade desses povos ela é um pouco apagada, né? Ele perde o direito à sua língua originária, ele perde o direito à sua identidade originária, e ele deixa de uma certa forma de existir como existia antes. Então, também existe uma busca por rastrear, através de marcadores genéticos, esse processo de escravização e de confirmar os relatos históricos e de entender melhor quais foram os povos que principalmente formaram a população brasileira, né, porque a população brasileira tem uma característica muito peculiar, que são 3 principais povos formadores, né, os africanos, os ameríndios e os europeus, mas eles se misturam. Isso nos países que foram colonizados pela Espanha, por exemplo, ele não aconteceu dessa mesma forma. Então, a gente tem uma miscigenação ao longo do tempo, ainda que socialmente a gente tenha uma discriminação que permanece. Então, quando eu começo a ter contato com esses conceitos e com essas realidades desses povos, porque eu fui fazer coletas nesses povos e ter contato com esse povo, né, na realidade inserida ali. Isso começa um processo de mudança de paradigma interno. E no contexto da UNB, é curioso como a gente hoje vive um momento muito, muito duro de uma certa exceção, não como na ditadura, claro, mas uma exceção. Na UNB existiam greves por melhorias de direitos, greves dos alunos e greves dos professores. E eu comecei a participar de alguns desses movimentos ainda de uma maneira muito tímida, muito espectadora, né? Que eu falei, eu nem sabia que isso existia, minha gente. Quer dizer que pode isso, aluno também entrar em greve? E foi nesse contexto que eu comecei a ter algum contato com essa representatividade, né? E essa luta por direitos. Depois eu ingresso no serviço público, primeiro também não achava que eu seria servidora pública, mas quando eu ingresso no serviço público, eu percebo o grande potencial que existe de transformação da sociedade através do serviço público, de políticas públicas que sejam bem conduzidas. E no final dessa trajetória eu entendo que o que faz com que essas políticas públicas aconteçam é o arcabouço jurídico. E eu decido entrar nesse processo de conhecer melhor a estrutura do direito, me apropriar desse processo de construção de legislação para transformar isso nesse diálogo e trazer essa riqueza de oitiva dos povos, que depois no meio ambiente, lá no Ministério do Meio Ambiente, eu também trouxe eu fui trabalhar com povos e comunidades tradicionais, mas aí já numa perspectiva ambiental, uma perspectiva de esses povos, em grande maioria, são responsáveis por uma conservação de ambientes, de biomas ameaçados. Então, eles se mantêm no território com as suas práticas tradicionais, evitam a ocupação predatória, porque eles têm uma relação muito íntima, não só de sobrevivência, mas como uma cosmovisão. Aquilo faz parte da estrutura social, faz parte de ser quem a pessoa é, quem aquele povo é, você ter aquele ambiente e fazer as coisas daquela forma. Então, você tem também uma certa proteção a essa exploração predatória capitalista, que vive o tempo todo tentando penetrar nesses territórios, né?
E eu fui trabalhar com esses povos comunidades tradicionais. Eu fui auxiliar, o departamento que eu trabalhava era a Secretaria Executiva que, vamos dizer assim, operacionalizava a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né? E participei de encontros, a gente realizou grandes encontros envolvendo povos do Brasil inteiro, trabalhava com agroecologia, que são campos inovadores. É uma coisa muito curiosa, porque de onde o homem veio, a íntima relação com a natureza, que vem continuamente uma tentativa de ser apagado, ou seja, a inserção de maquinário, de capitalismo, de você tem que produzir para obter o lucro, e o alimento passa a ser um subproduto desse processo e não o centro desse processo. Então, é um retorno a esse momento anterior da humanidade, onde o homem é o foco do processo, e a produção do alimento para o homem é uma valorização desse processo, desse modo de vida, preservando a natureza, entrando em contato com a natureza de uma maneira muito horizontal, né? Não existe uma prevalência do homem sobre a natureza, mas uma cooperação e uma inserção plena do homem na natureza. E então eu tenho essa busca, né? E quem sabe, assim, eu possa contribuir para esse processo de construção de políticas públicas a partir dessa formação em direito e a partir de entender melhor as representatividades. Nesse meio tempo, conhecendo melhor o direito, eu percebo uma identidade muito intensa com o direito achado na rua, porque são valores que eu partilho. É interessante como nós nos conhecemos por um caminho completamente diferente, que é a Comissão de Justiça e Paz, mas que dialoga de maneira profunda com o direito achado na rua. Então, também está sendo para mim um grande aprendizado de acolher essa busca pela democracia, essa busca pela manutenção dos direitos humanos, pela ampliação dos direitos sociais, pela ampliação dos direitos do cidadão. Quando penso assim no Brasil, eu penso numa população que tem uma característica muito peculiar, que a gente tem um número de pobres e miseráveis muito grande. Então, você tem uma elite que produz as leis que não necessariamente olha para essa população. E nós precisamos do direito achado na rua para que o nosso arcabouço jurídico e a nossa sociedade seja construída também para essas pessoas, que são uma parte, vamos dizer assim, legítima da nossa população. Então, durante todo o processo histórico do Brasil, a gente tem essa população invisível, né? Que hoje a gente, dentro da nossa, vamos dizer assim, do nosso próprio elitismo, a gente percebe muitas vezes como as pessoas em situação de rua, essas pessoas eu claramente identifico como sendo pessoas alijadas de seus direitos. Mas, na realidade, a gente está falando de uma população muito maior que é alijada dos seus direitos, mas que a gente não tem essa consciência. Quando eu faço um direito que não dialoga com essas pessoas, quando eu tenho um direito que é desconectado da realidade dessas pessoas, quando eu me pergunto, por exemplo, eu considero desnecessária a atuação governamental através de um programa de transferência de renda para que as pessoas não sejam miseráveis, né? Que era o caso do Bolsa Família, que acabou recentemente. É um programa que foi pensado para que as pessoas tenham uma condição mínima de sobrevivência para que não sejam miseráveis. Aí fala, mas não tirou ninguém da pobreza. Mas o objetivo do programa era fazer com que elas não fossem miseráveis. É um objetivo diferente. Então, a gente tem uma elite que constrói esse direito, que eu falo muito que é uma elite que está no ar-condicionado, né? Que está pagando bons advogados, bons lobistas, para construir esse direito que vai se refletir na política pública e vai vender uma ideia de uma população que não precisa da ação do Estado. Então, a própria PEC que faz com a PEC do Serviço Público, a PEC 32, a proposta de emenda constitucional que abre espaço para uma maior participação política e uma menor inserção de políticas públicas continuadas, né? Porque o servidor também é uma memória viva. Olha todo esse histórico que você trouxe do processo de democratização e de como a UNB mudou
nesse processo de democratização e como se tornou uma referência que é hoje, por exemplo, em extensão. Porque a UNB tem isso, a UNB, para quem não conhece a Universidade de Brasília, o próprio projeto da UNB é revolucionário. É uma universidade que foi pensada para não ter grades, para que as pessoas pudessem andar livremente de um lugar para o outro, para que você tivesse centros de interação entre as ciências, que é o caso do Minhocão, por exemplo, a ideia do Minhocão, de você ter a formação inicial de vários cursos num mesmo espaço de diálogo, onde você pudesse ter essa troca de informações. E a UNB, ela, vamos dizer assim, Casa de Darcy Ribeiro, é uma outra mudança de paradigma, né? Então, assim, é uma universidade que as pessoas muitas vezes não têm como visualizar isso até estarem inseridas dentro da UNB. E tem gente que detesta a UNB e tem, como é que fala assim, que não suporta, que acha aquilo uma bagunça e tudo tal, mas não é porque está tão introjetada essa ideia de que tem de haver um autoritarismo e um controle, que o indivíduo tem que ser controlado, e quando ele chega num ambiente livre, ele não sabe o que é ser livre. É igual o passarinho que viveu a vida inteira em gaiola. Quando abre a gaiola, às vezes o passarinho não sai. Ele não sabe o que vai acontecer fora da gaiola, ele não conhece outra realidade. E isso tem essa conexão com o processo de decolonização, né? A descolonização, a porta está aberta, a gente não é mais colônia, mas nosso pensamento, de alguma maneira, continua muitas vezes sendo restringido por esse arcabouço do colonialismo. Então, eu chego no direito dessa forma e vou me percebendo cada vez mais inserida nesse contexto de direitos humanos e nesse contexto de direito achado na rua. Uma admiração muito grande pelo direito achado na rua. É o que eu acredito que tem que ser, né? Que você, como é que fala? Como você mesmo bem lembrou, não é o sábado, não é o homem que existe para o sábado, mas o sábado que existe para o homem, porque para os judeus o sábado era o dia de descanso, era o dia reservado ao Senhor, né? Então, assim, é uma mudança de paradigma também de o direito servindo a população. E essa população exercendo os seus direitos e construindo novos direitos. E isso muitas vezes é uma ideia que as pessoas se sentem ameaçadas por ela, por ser revolucionária. Então, eu admiro muito, cada vez mais se eu tenho contato com o direito achado na rua, eu acho que é esse o caminho mesmo para que a gente possa ter uma maior proximidade entre aquilo que é o arcabouço legal, que é a estrutura da nossa sociedade, e a realidade da nossa sociedade. E eu queria que você falasse um pouco, vocês têm muitos livros publicados, vocês, como é que fala, o grupo de pesquisa hoje é um grupo muito bem estruturado, que tem pessoas como Boaventura de Souza Santos sendo companheiro dessa jornada, e eu queria que você contasse um pouco de como que essa experiência que você mencionou, partiu de um curso, cresceu para um ramo do direito, para uma teoria do direito, que é algo que, como é que fala? É uma mudança de paradigma, é uma força imensa. Então, Ana Paula, eu estou impressionado com o seu discurso. Nem me dou conta que você é bióloga. Mas acho que você demarcou um pouco o formato da nossa conversa de hoje. Eu não sei se vai caber no programa, mas ela precisaria caber da seguinte maneira. Fizemos o primeiro bloco, o segundo você balizou agora com o seu discurso, que eu queria voltar um pouquinho a ele antes de ir ao quarto, que é esse que você sugeriu. Porque o terceiro significaria, depois desses balizamentos de início, de esclarecimento, de integração no intergeracional, dessas percepções do real, que não sejam abstrações, que não sejam senso comum, que não sejam esquemas ideologizados, né? Seria trabalhar de onde a gente encontra na teoria e também no social os elementos para sustentar uma concepção de direito que possa abrigar a tese de um direito achado na rua, né? Então, eu queria ver se a gente
cabe nesses 4 blocos, e por isso, antes de responder exatamente essa questão que você levantou, voltar um pouquinho atrás com o seu discurso, e com a experiência que você relatou, para destacar uma condição assim, muito plástica, muito coreográfica, que está no nosso horizonte de percepção atual. No dia 7 de setembro, agora, a gente tinha a Esplanada dos Ministérios sequestrada por uma concepção saudosa da ditadura, reivindicando o retorno daquela modalidade autoritária, nas palavras de ordem deles, por exemplo, impeachment dos ministros do Supremo, por exemplo, intervenção militar para dissolver o Congresso, o parlamento, não é isso? E eles, todos bem sustentados, com equipamentos de acampar, um corso de caminhões de alto custo econômico, né? Caminhões que cada unidade daquela equivale a um bloco residencial, né? Nem a uma casa, a um bloco residencial. Né? E, de repente, esses povos originários que você mencionou, indígenas, não é isso? Entram naquela esplanada, mobilizados em performances ritualísticas, de braços dados com um conjunto de outros segmentos da sociedade. Nós vimos, por exemplo, a irmã Maria Inês, que é a presidenta do CRB, o Conselho dos Religiosos do Brasil, né? Mas também ali com bandeiras de movimentos feministas, bandeiras de movimentos antirracistas, bandeiras arcobolenas, quer dizer, que é o arco-íris LGBTQIA+, todas as bandeiras, eles em marcha, libertando a praça. E sem necessidade de tanque fumacento, ou cavalaria, ou gás de pimenta, protegem o Supremo Tribunal Federal. E seus advogados, formados em nossas universidades públicas, alguns na UNB, como a Samara Patachó, que você entrevistou há poucos dias no nosso programa de Justiça e Paz, assumem a tribuna do Supremo porque chegaram lá graças a políticas de cotas, políticas de ações afirmativas, se formaram em nossas faculdades, inclusive de direito, né? Estão fazendo pós-graduação, sem abdicar dos seus valores, da sua cosmovisão. E da tribuna do Supremo defendem o seu direito originário, que é pré-cabralino, que é pré-colombiano, que é pré-estatal, um direito que já existia quando o Estado não existia. E dizem ao Supremo, esse é o direito que vocês têm que julgar. Né? Está em julgamento esse processo. Mas o relator, o ministro Edson Fachin, já disse 2 coisas. Disse, é absurdo que se leia a Constituição para tirar dela a ideia de um marco temporal. Nós discutimos isso nos nossos programas, né? Depois deu os links para o pessoal do parlamento aí ver essa discussão que nós fizemos. Essa história do marco temporal é uma insanidade, né? Porque não há marco temporal para uma situação constitutiva de direitos que é atemporal, né? E mais, disse o ministro Fachin, quando o Estado demarca, ele não cria o direito, porque o direito já está criado.
ele tece uma diretriz burocrática para que seus agentes entendam que a demarcação é um sistema administrativo de proteção a um direito que já existe. Entendeu aí o que estamos falando de direito, quando nem Estado tem, e, portanto, não tem legislação, não tem parlamento, mas tem direito? Ele já existe, né? Ele já uma existe. Questão de reconhecimento. Mas ele não caiu do céu como maná. Ele existe porque as sociabilidades foram se configurando do que você chamou de modos tradicionais. Por exemplo, entre os povos originários, que são também não só pré-estatais, que não são pré-cabralinos, são pré-capitalistas, não é isso? Pré-capitalismo. Nesse sistema não há divisão social do trabalho, não há apropriação possessiva dos bens. Não há sujeito e objeto, não há homem e natureza. Tudo é uma identidade só, que agora os indígenas, na América do Sul, escrevem nas constituições latino-americanas com o nome de Pachamama, não é isso? Em que a natureza é um sujeito de direito, mas a natureza é o berço do humano, então não há humanidade sem natureza. E essa condição foi estabelecida de um modo formal pela estratégia capitalista de coisificar a realidade. Por exemplo, no capitalismo, a natureza deixa de ser uma identidade e passa a ser um recurso, não é isso? Um objeto que o humano vai e se apropria, se apropria, e acumula, e segrega e individualiza. Não é isso? E lucra, então, né? E lucra. Porque é um recurso. O lucro é privado, isso. Né? O lucro é privado. E o bem em si é humanizado e é universalizado. Coletivo, é universal. Exato. Né? Por isso, entre esses índios, não existe... Há um jurista brasileiro que é famoso, foi o autor do primeiro Código Civil brasileiro, chama Clóvis Bevilacqua. Ele, eventualmente, fez um estudo sobre sociedade e crime. Há um livrinho dele, que é o primeiro livro que, depois de César e Lombroso, que era médico, né, e que caracterizou a tese do campo epistemológico da criminologia, quer dizer, a sociologia do delito, né, e criou aquela concepção de criminoso nato, aquele determinismo, né? Então, Bevilacqua escreve um livro sobre criminologia e direito. Tem na biblioteca da UNB, um dia você vai procurar. E ele, como um bom positivista, porque é um modelo de racionalidade que também vem com a modernidade, quando se separa o homem da natureza, né, o sujeito do objeto, né? Não estou criticando a racionalidade positiva, estou criticando a ideologização do positivismo. Por exemplo, Durkheim, que é um formulador da concepção sociológica do positivismo, dizia que o jurídico era a dimensão visível do social. O jurídico era a dimensão visível do social. Mas ele dizia assim, o que essa visibilidade realiza? A perspectiva de como o trabalho social se divide e como a solidariedade se estrutura, não é isso? Bom, então Bevilacqua vai estudar, como um bom positivista, a existência de aplicação nos povos indígenas do Ceará dos crimes comuns do Código Penal, furto, roubo. E no livro dele, ele não podia ir além. Com toda a genialidade dele, ele não podia ir além. No livro dele, ele constata que entre os índios do Ceará não existia nem furto, nem roubo. Claro que na tese do positivismo você depois pode generalizar, né? Não há nos índios do Ceará, não há nos índios em geral, não é isso? E ele não extrai muitas consequências por causa do limite da sua racionalidade positiva desse achado.
ele faz uma nota de rodapé. Quando acontece de algo desaparecer, porque furto e roubo é apropriação, né? Indevida, eu pego do outro, né? Eu Exato. tiro a posse do outro. Quando acontece de algo desaparecer, os índios dizem: algum cristão andou por aqui. O que o Bevilacqua não viu? Que essas figuras vêm de fora, não da sua própria sociabilidade. Segundo, não pode existir apropriação possessiva e indébita quando todos têm em comum todos os bens. Quando a propriedade não é privada, quando a propriedade é coletiva, não é isso? Então, só para fechar aqui, Ana Paula, voltando a seu ponto, algumas questões que você levantou: capitalismo, coronelismo, elitismo, colonialismo, não é isso? Essa é a nossa sociedade. Quando a gente se configura como formação econômica, social, política e jurídica, a gente se configura no contexto capitalista de um modo de produção que era configurado pelo colonialismo, não é isso? A gente estuda isso na história, não é ideologia, não, isso a gente estuda na história, né? Esse processo, para se desenvolver, ele fez algumas reduções complicadas. Primeiro, ele objetificou a natureza, para poder se apropriar dela, não é isso? E objetificou também parte da humanidade. A parte que teria que ser inserida como insumo dessa produção. Escravizou, objetificou para alienado do humano e escravizar. Então, a gente fez a independência da metrópole em 1822, mas não deslocou o colonialismo das elites que se apropriaram desse processo. Elas assimilaram e junto as injunções daquilo que foi produzido pela alienação do humano no capitalismo. Por isso que a primeira Constituição brasileira, aprovada no parlamento, não é isso? Sancionada pelo imperador, 1824, que fala, levando em conta a Revolução Francesa, que instalou a concepção liberal dos direitos humanos, todo homem nasce livre e igual em direitos, não é isso? Ela é feita num regime ainda escravocrata. 1824, a abolição só se deu formalmente em 1888. Então, o sistema de produção era escravocrata. Logo, todo trabalhador no Brasil era escravo, indígena ou africano, e, portanto, não era livre e igual em direitos. Portanto, não era pessoa humana. Qual era o regime jurídico do escravo? O regime jurídico das coisas. Você comprava, vendia, usava, fruía, abusava, né? Essa dimensão do colonialismo entrou na nossa cultura e os estudiosos da nossa cultura caracterizaram as mediações alienadoras também do político. Você se referiu a o coronelismo, que é parte do título de um livro de um grande cientista político que depois se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal e foi cassado pelo ato institucional número 1, Victor Nunes Leal, que dá nome agora ao prédio da nossa faculdade de Direito, viu, Ana Paula? O Victor Nunes Leal escreveu um livro chamado Coronelismo, Inchada e Voto. Ali, junto com outros estudiosos da cultura brasileira, Darcy Ribeiro, Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, até mesmo Gilberto Freire, com a visão mais pragmática dele, né? Mais abstrata, mais elitista dele, eles classificam algumas das condições que marcam o nosso social e que tem no coronelismo a sua base, mas se expressam em outras. Por exemplo, clientelismo, prebentismo, filhotismo, cunhadismo, apadrinhamento, nepotismo. Você acabou de me dizer que estudou no colégio militar. Foi preciso mudar o status do seu pai para você entrar lá?
Não, eu entrei por concurso público mesmo. Sim, mas agora tem uma jovenzinha brasileira que vai entrar lá porque mudaram o status do pai dela. Isso se chama nepotismo. Em latim, nepos é sobrinho, e se generaliza para favorecer parentes. Está lá na carta de Caminha, nessa terra em que se plantando tudo dá, uma bela peça. A última estrofe da carta é pedindo emprego para o Se genro. puder, É, dá um né? jeitinho. Então, Ana Paula, o Victor Nunes Leal tira uma conclusão no livro dele. A conclusão é que o colonialismo gerou uma cultura que, mesmo com a independência, não extirpou do social os elementos alienantes do capitalismo colonialista, porque transferiu isso para as elites que continuaram com o espólio da independência, não é isso? Meu filho, toma conta disso antes que outro aventureiro faça. Lembra dessa frase? Né? O Victor Nunes diz assim, então, a nossa cultura é uma cultura de favores, enquanto a cidadania não possa constituir uma cultura de direitos. Então, o direito a estar na rua vai se inserir nessa percepção do repúdio, da rejeição, da objeção a tudo que represente particularismo, subordinação de classe, de raça, de gênero, de ideias, de religião, né? Enquanto isso não se configure como uma possibilidade de emancipação, não só social, como humana, dessas alienações, estruturando uma cultura de direitos. Os direitos vêm dessas lutas, dessas mediações que você falou, carregam sangue, suor e lágrimas. São lutas de emancipação, né? São gritos de excluído, como nós dizemos nas nossas simbologias, né? de opção preferencial pelos pobres, né? Ou como vamos discutir com o padre Lancelotti, segunda-feira agora, na nossa conversa de Justiça e Paz, né? Em que o padre Lancelotti diz que ele se humaniza em contato com os pobres. Não é isso? Então, esse é o ponto. Essas demarcações não são retóricas, elas estão coladas nessas condições que, embora, né, o jurídico, no legal, tenha feito a homenagem, não é, à retórica, né, mas permanecem na sociedade produzindo formas de alienação, não só nas leis que são produzidas, olha a reforma trabalhista aí, olha esse debate na COP26, olha esse debate. Era isso que eu ia falar. E quem é que foi para lá falar da autonomia? Os indígenas de novo. E você vê assim como a gente pode, uma parte desse arcabouço ela é transposta para uma realidade mundial. Então a gente pode, com certeza, até pela égide do capitalismo, né, que permeia ele é global? relações, ele é global, de todas as sociedades, né? Permeia a realidade de todas as sociedades. Então uma parte dessa concepção, dessa percepção do mundo, ela pode ser transposta para esse diálogo mundial. E quando a gente pensa em termos de planeta, não existe jogar fora, não existe uma transferência de um lugar para outro, está tudo dentro do mesmo planeta. Então, aquilo que é o lixo de uma sociedade, Isso. ele não deixa de existir magicamente, né? Aquele plástico perdura. É isso que o Boaventura de Sousa Santos, lendo Immanuel Wallenstein, chama de sistema mundo. É um sistema mundo, não existe jogar fora. Você vai jogar fora é só se você jogar para fora do planeta. E ainda assim, se você colocar numa órbita muito próxima, volta, que é o caso, por exemplo, do lixo dos satélites que passam anos, décadas orbitando, e em algum momento eles caem de novo, entram pela atmosfera e voltam para o planeta. Então não existe jogar fora. E isso também influencia no nosso padrão, no nosso modo de consumo, no nosso modo de percepção da vida. Ou deveria influenciar, mas o que a gente vê na COP26 é um discurso ainda tímido dessa percepção,
Você está mudo, Zé, você está mudo. Não, salvo pelos indígenas que foram lá. Salvo pelos indígenas que foram e lançaram uma real, né, para o pessoal. Falaram, ó, galera, é o seguinte, vocês não entenderam ainda, mas o homem não existe sem a natureza, mas a natureza existe sem o homem. Aquele vídeo da ONU é muito marcante, é um dinossauro que vem alertar sobre os perigos da extinção. Vocês estão tendo uma grande oportunidade, vocês estão podendo antecipar essa perspectiva da extinção da humanidade e podendo agir com antecipação. Mas vocês não estão fazendo, vocês estão hesitando em fazer isso. Então, assim, só essa é uma parte. Vamos fazer uma bolha aqui, falando só esse comentário da COP26, porque está super atual, foi semana passada. Então, essa consciência, né, dessa objetificação que o capitalismo traz e dessa percepção da natureza como sendo inferior ao homem, né? E não como sendo uma coisa só, integrada e cooperativamente necessária. Mas vamos dar continuidade, porque senão, se a gente começar a puxar outros fios, a gente vai tergiversar aqui. Mas então, aí, posto esse segundo bloco, o terceiro seria dizer assim, então, pensa bem, culturalmente, com a prevalência de um sistema de produção, de um modo de apropriação, né? Essas formas se fazem representar nas nossas mentalidades, nos nossos entendimentos, nas nossas maneiras de designar política e teoricamente as coisas. Você que é bióloga sabe, né, que há teorias biologistas, eu acabei de citar do Lombroso, não é isso? Então, o capitalismo produz uma articulação de relações sociais, de relações de produção, que ele representa nas ideias que ele elabora para legitimá-las, né? O capitalismo organiza o funcional para assegurar a mobilidade do seu sistema de produção e apropriação. Eu não digo nem de distribuição, porque ele não distribui. Quando vai distribuir a Bolsa Família, né, vem gente para a rua e protestar porque está sendo paternalista, não é isso? O presidente do Uruguai, como é o nome de Mujica, né, disse assim, está certo que tem que ensinar o povo a pescar em vez de dar o peixe. Mas quando a gente destruiu os barcos deles, que contaminou os mananciais deles, roubou os anzóis deles, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o peixe, depois voltar a recuperar os seus rios, as suas ferramentas, né? E eu queria só falar que é uma falsa ideia de meritocracia, porque, por exemplo, o Estado, ele escolhe ajudar grandes corporações, oferecer subsídios, por exemplo, para agronegócio. O agronegócio paga pouquíssimo imposto, então isso é uma forma de transferência de renda. Não só paga pouco imposto, mas consome 2/3 da água. Independentemente, vamos dizer assim, disso ser... Você tem que ter água para fazer a produção, mas você também tem que ter consciência do seguinte, que o Estado continuamente está escolhendo valorizar ou privilegiar determinados grupos, especialmente os que têm poder econômico. Por que faz isso? Por que faz isso? Porque foi esse sistema mundo que criou o Estado. Antes da modernidade, não existia a forma Estado. Nem a palavra, Ana Paula, nem a palavra. A palavra Estado, quando era usada no vernáculo, era para designar condição, estado de natureza, estado de sociedade. Ou seja, momento, né? Quem primeiro usa a palavra Estado para designar uma articulação de poder político é Maquiavel. Quando ele constata aquele movimento de deslocamento do comunitário, das autonomias das comunidades, nos estatutos das comunidades, Veneza, Firenze, para uma unidade política que na Europa só vai se consumar nos meados do século XIX, quando as comunas alemãs se unificam na forma do Estado alemão, quando as comunas italianas se unificam na forma do Estado italiano,
criando um sistema político unificado, monopolizador da violência e da jurisdição, da capacidade de dizer o direito. Até ali era tudo comunitário, e, portanto, o jurídico era plural. Ele se inscrevia nas corporações, na igreja, porque não tinha igrejas, né? Na igreja, ele se inscrevia nas práticas de comunidade. Era um direito tradicional. Então, ele entra como direito codificado nesse momento e entra com o aparato da cientificidade, que é o elemento, por exemplo, que Max Weber designa para caracterizar o poder político legítimo, né? Segundo ele, né? Uma legitimação dos processos, né? Exato, que para ele é burocracia, tecnologia, ciência, né? E legalidade. Então, legalidade, funcionalidade burocrático-estatal, e violência legitimada é o moderno estatal. Então, o Estado chega, cria uma normatividade, pretende realizar direito, mas como o Estado é uma construção da articulação política de poder, realiza os interesses dessa articulação política de poder, na medida em que ela concentra, né, o foco autêntico daquilo que é o poder aí instalado, excluindo as mulheres, os indígenas. Você sabe, antes da Constituição de 1988, indígena não era gente, era subproduto da condição ecológica, era silvícola. Mulher não era gente, era um subproduto da condição doméstica, não podia nem livremente assinar contrato de trabalho, não podia votar, não podia exercer poder político, o marido podia romper e ela era obrigada a entregar seu corpo ao marido. Uma das razões de dissolução do casamento era a recusa ao débito conjugal, quer dizer, e se recusar a entregar o corpo ao marido. Né? Então, tudo isso era fora. E tudo isso agora quer entrar. Quer entrar como? Dizendo que tem um direito legítimo para segurar isso. Quer tornar-se pessoa, não é isso? Quer tornar-se gente. Né? Por que aqueles índios estavam lá? Porque o Papa Francisco tem dito que é preciso realmar o humano, não é isso? E é preciso se opor à indiferença e ao descarte do subhumano, não é isso? Ele não tem dito isso? A concepção de que existe um subhumano, né? Eu acho que é um passo até anterior, que é uma reumanização da humanidade, porque no sistema capitalista existem pessoas que merecem estar dentro do sistema e existem pessoas que existem de uma maneira diminuída dentro do sistema, que não são pessoas. Ou né? então negadas. Ou negadas. Tem filmes, por exemplo, documentários, que você vê a situação, por exemplo, das favelas indianas, aonde ao lado daquela favela indiana, não que no Brasil não aconteça isso, mas lá é uma coisa tão marcante, porque não tem nem água muitas vezes, não tem... um mar de barracos que as pessoas que moram ali trabalham nos condomínios de luxo, que são construídos ao lado. E uma percepção de que, morreu um trabalhador, você coloca outro no lugar, igual a ele, tinha milhares, não é um pai, não é uma mãe. E é um pouco do que a gente trabalhou também durante a pandemia, essa percepção de que é descartável, né? De que não tem uma história, de que não tem uma existência, que não tem uma essência única, né? Que seja um indivíduo integral, um ser humano integral. Então, é uma numerização que você falou uma vez, assim, se transforma num número, né? É complicado a gente pensar nisso, mas vamos caminhar para o último bloco, Zé, porque a gente está mais ou menos com 1 hora de programa, 1h15. O último bloco é como isso entra no direito achado na rua. Então, vamos em frente. Né? Quer dizer, se Estado existe, mas é artificial, é uma construção. O social é real, no sentido de que é uma produção espontânea do produzir e reproduzir a existência. Mas o Estado é uma construção artificial. Se torna real, mas é artificial, porque é convenção.
Se o legal é convencional, né? O comunitário e o jurídico não, porque eles são a expressão de reconhecimento de que há reciprocidade naquilo que a gente estabelece para articular poder político e a convivência. E a convivência. O que eu sou, o que eu digo, o que eu faço, se legitimam quando, na reciprocidade, o que eu sou, o que eu digo, o que eu faço, encontra acolhimento no outro, não é isso? No outro, né? Então, o direito de estar na rua é uma expressão teórico-política de assimilação das teorias de justiça e de sociedade que permitem afirmar outros modos de reconhecer e de conhecer o direito. Outros modos. Que outros modos? Esses que se instauram no social. O direito achado na rua é uma expressão metafórica, né? Metafórica, né? A rua ainda simbolizando o espaço público, a esfera pública, né? Castro Alves, né? Do povo ao poder, né? A praça é o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Quereis, pois, a praça desgraçada a populaça. Só tem a rua de seu. Ou Marshall Berman, o escritor culturalista norte-americano que estudou a rua na literatura, né? E mostra como a rua é o simbólico das manifestações, da reivindicação. Aí ele diz, num trecho do livro dele, que é Tudo que é sólido desmancha no ar. Ali onde se dão os encontros e os desencontros, ao reivindicar a rua para a cidadania, para a liberdade, para a justiça, a multidão transeunte se transforma em povo. Então, esse é o simbólico, para dizer assim, que é daí que vem a ideia de que todo o poder emana do povo, que veio da Constituição de 88. Né? O poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes no parlamento ou diretamente. Ainda falta essa parte do diretamente um pouco, Não, né? está no SUS. Tem âmbitos, aquilo que foi garantido por lei. Mas que, independentemente de lei, continua a ser reivindicação do social, porque a rua é um parlamento que não tem recesso. A rua é um parlamento que não tem Câmara Alta, Câmara Baixa. A rua é uma ágora onde todos são um pouco do outro, porque é a rua do comício, é a rua do enterro, é a rua da reivindicação social. Isso é um poema do Cassiano Ricardo, Sala de Espera. Mas eu prefiro a rua, no seu sentido de lá fora, onde cada um é um pouco do outro, onde se reivindica socialmente, onde há o acontecimento. Então, essa ideia da rua como metáfora é para a gente olhar o social e achar no social as construções que ele vai realizando no contínuo. Seja um profeta, como Jesus lá, dizendo que é o sábado que é feito para o homem, seja quando um camponês pede terra, teto e trabalho, que o Papa também agora fala na teologia dos 3Ts, ou um desabrigado que pede moradia contra a propriedade abusiva e contra o uso antissocial do seu meio, da sua atividade, né? É a disputa semântica, a disputa da língua, ocupar ou invadir. A narrativa, né? Homem público é político, mulher pública é prostituta, isso está no Aurélio. É complicado. Homem honesto é probo, está no Aurélio. Mulher honesta é virtuosa, está no Aurélio. Por isso que as mulheres se organizaram contra o tipo penal do rapto, porque ele era definido como sequestro de mulher honesta para fins libidinosos. Entendeu? Luta semântica, luta ideológica, luta política, luta jurídica.
achar na rua, nas expressões de participação, o direito e construir, com o auxílio das teorias, as categorias que vão surgindo daí. O direito de morar hoje sai das favelas, das faixas, dos panfletos, vai para Istambul, no encontro da ONU, e volta como categoria do direito internacional e entra na Constituição pela mediação da participação popular. Está no artigo 6º da Constituição hoje. Entendeu aí como você acha? Achar não é no sentido vulgar de perambular e fazer a garimpagem das coisas. Achar é ter escuta para ouvir o clamor do povo, é ouvir o grito do excluído, né? Traduzir teologicamente, por isso que tem uma teologia da libertação, filosoficamente, por isso que tem uma filosofia da libertação, juridicamente, por isso que tem um direito achado na rua. Então, o nosso trabalho, Ana Paula, ao longo desses anos, a gente já tem 10 volumes de uma série, Introdução Crítica ao Direito. O último volume é esse aqui, o 10º. 720 páginas impressas, mais 1.000 em anais eletrônicos, de um grande encontro que balançou a fortuna crítica do projeto ao longo de 30 anos. E as séries preparatórias vão do Introdução Crítica ao Direito, Introdução Crítica ao Direito do Trabalho, Introdução Crítica ao Direito Agrário, Introdução Crítica ao Direito à Saúde, Introdução Crítica ao Direito das Mulheres. Voltamos ao direito achado na rua, à saúde, numa programação continental em espanhol, El Derecho desde la Calle. Introdução Crítica à Justiça de Transição, essa que fala do intergeracional, da memória e da verdade, da ética na política, direito à comunicação, introdução crítica à comunicação, e agora esse introdução crítica ao direito como liberdade, porque o direito ou é liberdade ou não é direito, que era o que o professor Roberto Lira Filho, que é a nossa referência teórica, né? Lá nos anos 70, quando por todo lado se discutia a tensão paradigmática no conhecimento, a tensão do esgotamento da modelagem positivista para explicar o real, né? A busca de uma modelagem complexa, interdisciplinar, Edgar Morin, o Dalai Lama, né? o Vaticano II, Gustavo Gutierrez, que acabou de fazer 90 anos, o padre Gustavo Gutierrez, né? O Dom Pedro Casaldáliga, né? Dom Tomás Balduino, né? Criando a CPT, criando o CIMI, né? E aí a gente vai trabalhando essas categorias e discutindo com o diálogo no teórico e no político, os fundamentos. E aí, Ana Paula, na universidade, inserindo isso na nossa planta epistemológica. O direito achado na rua, hoje, é uma linha de pesquisa do sistema de pesquisa da universidade, abriga demandas de qualificação, mestres, doutores, no programa de pós-graduação em Direito e no programa interdisciplinar de Direitos Humanos e Cidadania do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. É disciplina da graduação. E tem um acervo enorme, enorme, de teses, monografias, dissertações, aprofundando cada uma dessas categorias, a partir dos pressupostos, né, teóricos, né, e políticos deste campo de conhecimento, né? Então, é isso. É para esse campo que eu quero que você se jogue de cabeça. Eu percebo a minha inclinação já nesse processo, Zé Geraldo. É uma identidade, na verdade, um pertencimento assim que vem sendo construído e que eu vejo que
a minha busca encontra essa joia, né, esse diamante precioso, e eu é que tenho muito a ganhar com esse processo. E acho que todos também aqui, é interessante como, veja, esses jovens estão tendo contato com isso numa idade muito tenra ainda, uma trajetória que está por ser construída. Quanto antes você tem contato com esses conceitos, mais cedo você desperta para uma nova realidade, para um novo paradigma, você começa a construir um novo paradigma, né? Porque as pessoas acham que acontece uma mudança abrupta na sociedade, um belo dia acorda e tem a Revolução Francesa, e não como sendo algo que vai sendo construído durante muitos anos e chega a um ápice onde tudo se concretiza. Então, talvez o direito achado na rua esteja, vamos dizer assim, cada vez mais se fortalecendo até chegarmos a um ápice. Espero que chegue ainda na nossa geração, não seja algo tão distante. Isso é uma sugestão para esses jovens que formam o Parlamento da Juventude, ter em conta que não é da cabeça iluminada deles que sairão as concepções de uma legislação democrática. Porque as cabeças deles são as cabeças também de homens e mulheres, de brancos e negros, de indígenas e não indígenas, de proprietários e não proprietários. Então, eles precisam dialogar com a complexidade do social. Esse parlamento precisa ver em experiências como a gente tem construído no Brasil e que agora o autoritarismo quer estancar, é que a verdadeira eticidade das normas está no maior ou menor grau de diálogo que a gente estabelece com o social. Então, esse parlamento tem que abrir comissões para dialogar com a sociedade. Como o parlamento brasileiro já tem comissão de legislação participativa, audiências públicas para discutir com os organismos do social mais orgânicos, né? E mesmo uma TV que abre o horizonte, tem o e-parlamento, né? Quer dizer, que você encaminha proposições, discute pela internet. Então, esse parlamento de jovens não pode, por mais generosa que seja a disponibilidade da juventude, não pode achar que vai ser aquela Minerva armada saindo da cabeça de um Júpiter rejuvenescido para estabelecer novas leis. Tem que discutir para além do Olimpo, tem que discutir com a planície, tem que discutir com as comunidades, né? Então, tem que estabelecer uma dimensão dialogada como estamos fazendo conosco agora, né? Por exemplo, nós aqui chegamos, não somos só a Ana Paula e eu, somos a vice-presidente da Comissão Justiça e Paz e um membro da Comissão Justiça e Paz, né? Que, eventualmente, fazemos parte da nossa ação teórico-política pela mediação do direito, né? Direito achado na rua, evidentemente, né? Mas que essa juventude organizada, estou ouvindo que está aí presente o coordenador geral deles, né? Que não se acha em Júpiter, né? Armados de grandes transformadores do mundo. O mundo é transformado de dentro para fora, de baixo para cima. Claro que... Exatamente. Contato e mudança, contato e mudança. Eu acho que realmente é um privilégio, a gente tem que perceber nesse aspecto como um privilégio de ter este contato de uma maneira ainda muito jovens, ter essa oportunidade de perceber os processos democráticos por outra forma. E aí, quando a gente fala da transgeracionalidade, valorizar essa democracia. Nossa democracia é falha, nossa democracia não é madura, nossa democracia tem diversos problemas, mas, como é que fala? Ela continua sendo melhor do que o processo autoritário, né? Claro. Aí você falou do dia 7 de setembro, eu estou lutando pelo direito de não ter direitos, né? Na prática é isso. Na prática volta ao autoritarismo, ou seja, eu tenho liberdade hoje de falar que eu não quero ter direitos. É um paradoxo. E a gente tem que perceber isso e valorizar até mesmo esse ensejo, né, vamos dizer assim, que a nossa democracia permite. A nossa democracia permite que você não queira ter direitos, entendeu?
Mas o que a gente tem que resguardar é que esse que deseja não ter direitos se sobreponha àqueles que querem ter direitos. E isso a gente tem que guardar. Então, assim, é a intolerância com os intolerantes, né? É o paradigma lá do Pope. Se a gente é muito tolerante com os intolerantes, se não tem um limite para essa intolerância, o intolerante, ele toma o lugar de todos os tolerantes. Porque essa é a natureza dele. É como erva daninha. Essa é a natureza dele. Então, aquele que defende o autoritarismo, né, se deixa tomar o espaço e a proporção e a voz que se sobrepõe àqueles que defendem que haja a liberdade, você acaba tolhendo a liberdade, inexoravelmente. Se alguém se senta numa mesa onde tem 9 fascistas, não é um não fascista numa mesa de 10, é mais um. Mais um. Como é que fala? O silêncio dos bons, ele favorece o opressor, né? Então, é importante a juventude internalizar desde cedo de que sem a exposição, sem a luta, sem o diálogo, você não garantiza esses direitos. É importante falar isso com todas as letras, porque hoje se tem uma ideia de que os direitos vêm de uma maneira mística. Eles existem, eles já existem, já existiam antes de eu chegar e permanecem. Direito é luta. É luta no sentido até biológico do termo, não é isso? É luta em todos os aspectos. Assim, a política é uma disputa. Se o parlamento se propõe a colocar como parlamento, entendam que a própria palavra do parlamento, né, do falar, da discussão, ela implica embate de ideias. É uma ação dialógica, né? É uma ação dialógica que vai sendo construída e vai modificando à medida do contato. Mas todas as vozes têm que estar lá, né? Todas as vozes têm que ser representadas. Todas as vozes têm que estar representadas, porque a diversidade traz também uma construção de multiplicidade que é impossível de se obter quando você tem uma representatividade não representativa. Eu gosto dessa palavra, é aquela que fala assim, ó, a gente tem um parlamento que é majoritariamente homem, branco, heterossexual, acima de 50 anos, aí a gente quer que essas pessoas falem em nome das mulheres pretas, periféricas, indígenas, e quer que essa representação tenha a dimensão da vivência dessas outras pessoas, o que é impossível. Por melhor e mais boa vontade que esse homem branco hétero acima dos 40 anos tenha, ele não tem essa vivência, a experiência na carne do que é a vida daquela diversidade, né? Então, assim, é o lugar de fala, né? É a diferença entre lugar de fala, representatividade. E aí a importância da gente buscar a eleição e construir novas alternativas que sejam representações femininas, que sejam representações negras, que sejam representações periféricas. Isso é realmente fundamental para que esse caminho seja construído de uma maneira mais horizontal, né? Eu acho que a gente está se encaminhando para o fim, Zé. A gente Isso. A Laís deveria reagir um pouco agora, não é isso? Laís, você está por aí, Laís? Deixa eu ver se eu consigo. Então, apareça, Laís, nesse mundo digital, ligue sua câmera. Beleza. Peraí, deixa eu vir aqui fixar também. Deu certo? Não, peraí, deixa eu tirar. Então, tecnológicos. Primeiro eu estava pensando aqui, primeiro em agradecer a vocês e que a gente podia parar de gravar e passar por uma rodada, caso vocês tenham tempo, de perguntas mesmo, porque eu tenho certeza, eu tenho algumas perguntas e eu acredito que os meus colegas também tenham, né? Então, caso vocês tenham essa disponibilidade, eu gostaria de saber se a gente pode parar essa gravação e passar para algumas perguntas. O que vocês acham? Você viu que a Ana Paula já está sendo requisitada pela Beatriz, né? Ela já veio aqui algumas vezes. Se a gente assim, puder estabelecer um horizonte de uns 10 minutos, acho que com certeza vai ser
um espaço reduzido para perguntas, mas acho importante. Não sei se precisa parar a gravação, não, porque também a partir da dúvida você pode construir novos conceitos, né? Novas percepções. Eu não sei, porque eu queria ouvir a posição da Laís, e o Ergon já saiu da gravação, quer dizer... Mas o Ergon está caindo, o Ergon está caindo. Está caindo então, tá? Não, eu estava no celular, aí eu entrei pelo computador agora, exatamente para fazer uma pergunta. Seja bem-vindo. Então, vamos começar as perguntas, a gente estabelece um horizonte mais ou menos de uns 10 minutos. Tá bom. Pode ser? Eu só queria fazer um adendo em relação ao que vocês tinham falado sobre tentar alcançar mais da sociedade, né, dentro do parlamento e tal. A gente, dentro da seleção dos jovens, né, a gente já começou tentando fazer uma seleção mais representativa, né? Então, a gente tem, por exemplo, um grupo que é o grupo da Sandriane, em Pernambuco. Ela é uma jovem indígena, né? A gente também tem um jovem que também é um jovem de terreiro, que vem com essa percepção e com essa cosmovisão, como vocês disseram, e que quer construir um projeto em relação a isso dentro de Brasília, né? Que ele, no caso, é de Brasília. E, enfim, a gente tem tentado fazer essa construção com a sociedade, começando do início, começando da seleção dos delegados, né? Então, começando a partir da seleção desses delegados, que são essa força política do parlamento, a gente tenta selecionar a partir de uma visão mais representativa mesmo. E outra coisa também é que a gente vai participar do Fórum Social Mundial pela Justiça e Democracia, né? Que, inclusive, o Boaventura é o patrono, de certa forma, né? Ele que deu a ideia durante uma conversa, enfim. E aí, com coletivos de justiça, né? O Transforma MP, a BJD, e aí a Comissão Justiça e Paz, a Comissão Justiça e Paz. A gente também está nessa. Não sabia. Mas aí a gente tem tentado construir a partir disso, né? Começando pela questão da seleção, né? E aí depois passando por essa questão do fórum, que o objetivo é que a gente sempre tenha o fórum como o Fórum Social Mundial pela Justiça e Democracia, como o nosso local de união, assim, como onde a gente vai fazer as nossas assembleias, onde a gente vai se reunir, né? O objetivo é que a gente se reúna ali, que tenha esse espaço de construção, que, de certa forma, é uma baita inclusão dentro dessa questão do social e de você sair desse mundo restrito, né? Pela própria forma como vocês estão construindo, né? O Fórum Social. Eu tenho participado de 2 grupos operacionais e visto um pouco, e estou vendo um pouco sobre essa formação do Fórum. E uma outra questão também é que a gente o objetivo não é exatamente criar leis do parlamento, o objetivo é que a gente pegue as leis, pegue os direitos sociais para criar projetos, programas que sejam aplicados às comunidades desses jovens, né? Então, o objetivo é criar esses projetos de uma forma que eles sejam projetos que possam, projetos sociais que possam andar com certa liberdade, com certa independência, né? Então, que não seja parlamento, mas que sejam projetos com uma certa liberdade nesse sentido. Mas essa questão das comissões, eu acho que é extremamente interessante e que a gente tinha pensado nas comissões apenas no sentido internacional dela, com outros parlamentos. Então, uma outra coisa a respeito do parlamento também é que o parlamento, ele presente em 23 países, né? A maior parte desses países são países asiáticos e países africanos. Então, o nosso contato prioritário é com essas regiões. Então, a gente não quer
ter essa relação norte-sul, que é tão comum, mas a gente quer ter uma relação sul-sul. E creio eu que isso já é uma mudança dentro desse paradigma que a Ana Paula falou também. E aí era isso que eu queria explicar rapidinho e falar que eu gostei muito e eu tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu demais. Anotei diversos livros aqui para ler depois e creio eu que todo mundo deve ter seguido pelo mesmo caminho. Foi muito rico, foi uma palestra muito rica da parte de vocês. Aprendi, inclusive, sobre essa questão da genética, que eu não fazia a menor ideia que isso existia, então, muito interessante. Obrigada, Ana Paula, e muito obrigada, professor José Geraldo. Acredito que essa tenha sido uma conversa muito útil para todo mundo aqui. E aí, gente, quem quiser fazendo pergunta, vai levantando a mão, viu? Vai fundo, Ergon. Bom, não, eu vou bem brevemente aqui. Primeiro, agradecer. Eu acho que é um conteúdo muito importante para a gente que está pensando como que a gente incide na sociedade, né? A gente está pensando em impacto social, a gente está pensando em lidar com as políticas públicas. E aí eu queria compartilhar uma experiência que eu tive, porque eu sou do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, e a gente tem uma professora que é muito nessa pegada também. E aí, eu imagino para vocês que são do direito, que vão construindo isso ao longo do tempo, acaba virando algo ali que é perceptível, né? Que as leis não são naturais, que as normas não são naturais e que, portanto, é o sábado que deve servir ao homem, não o homem ao sábado. Mas é curioso que para a gente lá do curso de Gestão de Políticas Públicas, isso daqui é um processo de construção que a gente vai desvelando, né? Porque é tão estanque, tão travado na gente que as leis elas são naturais, né? Que a gente às vezes esquece de entender que é tudo um processo de construção social. E aí teve uma atividade que a gente fez uma vez com uma professora nossa de direito constitucional, que ela falou, não vou dar prova nenhuma para vocês no semestre, não vou fazer chamada oral, não vou fazer nada complexo. A única coisa que eu quero que vocês façam é que vocês escrevam uma Constituição. Não cada lei, não cada estrofe, mas cada conjunto, né? Cada capítulo, qual era a lógica, qual era a estrutura. Porque o exercício que ela passou para a gente nessa dinâmica de metodologia ativa era a gente pensar um processo histórico de formação de um povo e, a partir desse processo histórico, portanto, como seria a organização das leis daquela sociedade. E aí eu senti muita sincronia com o que vocês estão discutindo aqui, porque é muito necessário a gente desvelar essa percepção da gente, principalmente a gente que está querendo, de alguma forma, incidir na sociedade, né? Porque a gente fica ali muito quadrado pensando sobre como as leis já são anteriores a gente não tem condições de mudar e aquilo a gente tem que aceitar. Então eu queria agradecer, porque eu acho que vocês conseguiram, de forma muito organizada, trazer essa reflexão de como é um processo de construção e as leis que devem estar a serviço da população, da sociedade, né, ao todo, e não a gente ali como algo meramente determinista e, ao mesmo tempo, meramente finalístico, né? As leis são um instrumento para a transformação da sociedade e não a gente se transforma para cumprir necessariamente tão somente as leis ali no papel. Então, muito obrigado por trazerem essa discussão, que eu acho que é muito pertinente para a gente que está aqui, tanto na chamada quanto quem vai assistir depois. Eu acho que é um ponto-chave para a gente conseguir pensar que a transformação está aqui na gente e cabe a gente mudar, inclusive, a forma, né, desse processo de transformação social. Muito obrigado. Você ou eu, Zé? Você. Você. Eu vou tentar colocar no chat aqui o link para acesso livre do volume 10 de O Direito Achado na Rua. Isso, e depois eu passo também os links para os programas que a gente fez, essa série de programas da Comissão Justiça e Paz sobre o marco temporal, que a gente cita no programa, para colocar embaixo lá na descrição do YouTube, para ficar bem completo, para as pessoas poderem acessar também. Tá, mas você fala aí por nós agora, você é a minha presidenta. Não, eu acho que é muito pertinente
visão de que é uma construção social e que nós somos agentes ativos, ou podemos ser agentes ativos dessa construção. E essa não é uma conclusão óbvia, não é algo que intrinsecamente você chega a essa conclusão ou autonomamente. Você pode pensar, por exemplo, durante o processo do nazismo, que pessoas comuns tomavam decisões absurdas, bizarras, na nossa perspectiva, mas elas estavam cumprindo ordens. Esse era o principal argumento. Não, eu estava agindo dentro da lei, eu estava cumprindo ordens de uma forma desumana e brutal. Então, assim, o que a gente tem que refletir é que na nossa sociedade, mesmo que você esteja cumprindo as leis, essas leis podem ser um arcabouço de opressão. Então, assim, Hitler chegou ao poder não por uma ditadura, ele foi eleito, ele foi escolhido, né? Então, é importante ter isso no horizonte, de que esse mesmo direito que é capaz de trazer a transformação, de ser elemento fundamental da transformação, ele pode ser utilizado para opressão, né? Então, acho que a escolha do direito achado na rua, a escolha pelo direito achado na rua, é justamente essa consciência de que os processos autoritários também envolvem um arcabouço legal e uma escolha concreta pela cidadania e pela democracia. Então, isso tem que ser muito, muito explícito, vamos colocar assim. Passo para vocês, Geraldo. Eu deixo até como minha mensagem final, porque nossos 10 minutos já foram há muito tempo, gente. Vamos lá. Não, é isso. Eu gostei muito do contato, né? Achei assim muito curioso e no bom sentido que vocês estejam engajados no Fórum Social Mundial, nós também estamos, né? E bom, aqui foi uma pálida reflexão sobre um projeto que tem um acumulado enorme, né? A gente tentou sintetizar, mas buscando os seus fundamentos, né? E aí eu queria que a gente meditasse a fundo em duas coisas. Primeiro, é que o humanizar-se é uma experiência na história. A gente se torna plenamente humano no cotidiano das nossas lutas por reconhecimento, pela dignidade que sai das lutas por reconhecimento. Né? A gente não nasce homem, não nasce mulher no sentido social. A gente se torna homem, a gente se torna mulher. A filosofia coloca isso, Hegel colocou isso, lembrando que esse é o percurso do espírito na história. E, hegelianamente, a escritora Simone de Beauvoir disse o mesmo, não se nasce mulher, torna-se mulher. E a gente percebe isso diariamente. Ontem morreu uma artista, o editorial da Folha de São Paulo foi falar do corpo dela, que ela estava gordinha, gente. Né? Se um homem morre, ninguém vai dizer se ele era gordo, magro. Né? Então, essa dimensão do humano é uma construção. Né? E a segunda coisa é assim, que os direitos não são quantidades estocados numa prateleira normativa. Os direitos são relações. E, por isso, tem razão a filósofa Marilena Chauí quando diz assim que a democracia não é um sistema de governo, é um sistema social. E o que caracteriza esse sistema social é ele ser a possibilidade de criação permanente de direitos. Criação permanente de direitos. Observe que muitos dos direitos que a gente usufrui hoje foram o crime de alguém no passado. Até absurdidades, né? Até mulher usar calça, mulher votar, mulher ter participação pública, né? Ausências de direitos. Elas foram internadas em manicômios. Elas foram queimadas na fogueira. Exato. Né? A campanha da anistia no Brasil era Tiradentes, um governo o condenou, a história o absolveu. Eu não estou convocando uma revolta criminalizável, eu estou dizendo que construir direitos implica responsabilidade. Né? Claro que pode ir para a rua, fazer greve,
pode ir para manifestações, como a gente tem feito, ou o que vocês estão fazendo. Esse parlamento é uma ação. O importante é que a política não seja feita no sofá, nem por joystick, né? Ela tem que ser feita na rua, com compromisso, e o Papa Francisco disse que a política é a dimensão sublime da caridade, né? Quer dizer, na medida em que ela é a expressão da ação comunitária que realiza a fraternidade entre nós. E a fraternidade é um elemento da política, é o dígito esquecido da trilogia da liberdade e da igualdade. A gente precisa construir a fraternidade, né? E é isso, eu gostei muito da reunião, né? Depois, eu não sei se a demanda da Laís se esgotava neste evento, né? Se tem alguma outra potencialidade nesse encontro, né? A Ana Paula é nossa vice-presidente, mas numa comissão de velhos, ela é a juventude da comissão, tá certo? Mas olha, obrigada também por tudo, Zé, sempre. Obrigada, Laís, obrigada, Ergon, e todos os que participaram, acompanharam. Laís, você falou de uma busca pela diversidade. Como a gente é oriundo de um sistema onde a diversidade ela é reconhecida, ela é percebida, mas não é reconhecida, é importante vocês estabelecerem a meta da diversidade que vocês querem atingir. Se você ainda consegue numerar o diferente, significa que ele ainda é muito pouco entre os que estão nesse grupo. Se você ainda consegue dizer é outro, concordo 100%, você... concordo 100%. Entende? Então, sim, às vezes a gente tem que ir fundo. A gente colocou esse número, né, como uma forma de ser algo a se alcançar, né? Não, e tem que ter metas ambiciosas, né? Falar assim, por exemplo, em paridade de gênero, 50-50. A gente colocou 50-50. A falar de representatividades, eu posso até, depois a gente pode conversar sobre a experiência pessoal da UNB. Eu estive na UNB em 2000, antes de haver as cotas, e estou na UNB agora, em 2020, depois de haver as cotas. E a qualidade das discussões é muito mais rica, porque a diversidade dessas discussões ela é mais ampliada com esse sistema de cotas. Então, é um rebote, né? Justamente acontece o contrário daquilo que dizem que vai acontecer, que dizem que vai empobrecer a universidade. Não, a universidade enriquece, a universidade floresce, porque você tem mais ideias diferentes circulando e sendo compartilhadas. Então, isso possibilita uma maior troca, né? Então, assim... Isso poderia ser uma outra conversa, né? Assim, a gente podia Bom, mas aí depois a gente conversa sobre isso. E obrigada pela oportunidade, mas só ter isso no horizonte. A gente muitas vezes tem que estabelecer uma regra para fazer com que a transformação aconteça, para impulsionar essa transformação. Certo? Sim. A gente estabeleceu, mas até agora a gente está tentando fazer isso a partir de formulários, enfim, formulários e coisas que a gente vai tentar colocar isso realmente na prática, mas por enquanto a gente não conseguiu alcançar esse 50%, não. Mas o tal como objetivo lá. Tá que bom, que bom. Nosso objetivo inicial dentro do documento inicial que a gente fez, né? A gente colocou isso como 50%. Mas tem outra questão que eu queria falar para o professor, que eu estava falando com a Ana Paula, né? Mas acho que a gente pode parar de gravar dessa parte. Rapidinho,